Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre um órgão muito importante do corpo, o coração. Também teremos uma dica de saúde. Fique conosco. Hoje o nosso assunto é muito importante, cuidados com o coração, falar sobre hipertensão. Para isso, o Saúde Ativa recebeu hoje a doutora Úrsula Burgos, cardiologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Sempre é importante a gente compartilhar informações, de saúde e principalmente num tema que é tão prevalente aí no nosso meio, Doutora, começa falando para a gente o que é a hipertensão arterial e por que ela é considerada um problema de saúde pública. Sim. A hipertensão é assim chamada porque aumenta, os níveis de pressão do sangue nos vasos. O nome mesmo é hipertensão arterial sistêmica, então os vasos serão as artérias e é sistêmico porque é no corpo inteiro. E isso é importante a gente chamar a atenção porque ela vai levar repercussão para o corpo inteiro. Então, todos os lugares que a gente tem vasos, os principais que sofrem com hipertensão, que são chamados os órgãos-alvo, coração, retina, rim e o cérebro, são os principais. E isso se tornou, ao longo dos anos, um problema de saúde pública porque a prevalência, como eu disse no início, é muito alta. Ela tem estado em mais de 60% das populações e ela traz complicações sérias, principalmente por ser, de um modo geral, pouco diagnosticada, pelo menos precocemente. A maioria das pessoas acabam sendo diagnosticadas quando tem algum evento, tem um infarto, uma angina, tem um derrame, e isso tornou a hipertensão um problema grave no nosso meio por conta de todas essas repercussões. Doutora, eu começo até chamando a atenção de quem nos assiste e talvez eu seja até um exemplo. A gente tem essa ideia de que hipertensos são pessoas que estão acima de 40, 50 anos, pessoas mais velhas, idosas, e a gente vem vendo cada vez mais casos de jovens com hipertensão, e aí eu queria que a senhora fizesse inclusive esse alerta, porque como a senhora disse, o ideal é que a gente descubra se eu estou hipertenso, antes, inclusive, de dar os sinais, Então, a visita regular ao médico é importante para a gente chamar a atenção, inclusive, dos jovens. Esse ponto que você tocou é fundamental, porque os pacientes, desde a infância, já podem ter hipertensão. A hipertensão não é exclusiva do idoso, também não é exclusiva da vida adulta. Crianças também podem ter hipertensão. Então, na avaliação de pediatria é importante as crianças, como a incidência é menor, uma vez ao ano ter sua pressão medida. Os adultos, todas as vezes que for a consulta, deve ser medida, porque a única forma de saber se está hipertenso é medindo. O diagnóstico é nesse exame clínico, da gente fazer a aferição da pressão. Se isso acontecer em mais de 2 vezes, de ocasiões diferentes, e aí salvo algumas questões que a pessoa possa ter, eu estou estressado, eu vim correndo, eu acabei de fazer um exercício, a gente pede para descansar, vai medir no outro momento, mas o diagnóstico é medindo a pressão. E chamar atenção para essa coisa de que não é só do idoso é muito importante, porque a gente, ao longo do tempo, tem visto a mudança do estilo de vida das pessoas, e isso tem trazido mais hipertensão cada vez mais precoce. É verdade. E aí eu trago para a senhora uma questão. Quais são os principais fatores de risco para se ter hipertensão, doutora? Então, um fator de risco importante que a gente sempre fala nele é a história familiar. Então, realmente, pessoas que têm muitos hipertensos na família, principalmente parentes de primeiro grau, tem o pai, a mãe hipertenso, essa pessoa tem uma tendência maior a ser hipertensa. Mas aqui eu quero abrir um parêntese de que a genética, gente, não é uma sentença. Então, essa genética, ela só vai se manifestar se o terreno estiver propício. Então, precisa que, para além da gente ter a história familiar, a gente também deixe acontecer, e muitas vezes, os outros fatores, que aí venham em conta o que você perguntou. Obesidade é um fator, assim, primordial.
Então, tanto obesidade como sobrepeso também. Então, às vezes a pessoa, não, eu estou um pouquinho, mas esse pouquinho já pode ter repercussão. Sedentarismo é um fator também, que é um fator que a gente chama mutável, né? São fatores que a gente pode mudar, tanto a obesidade quanto o sedentarismo. Tabagismo é um grande fator para também levar à hipertensão, porque todas essas coisas alteram a vasculatura, né? E aí faz essa pressão aumentar. As pessoas não sabem, ou talvez intuam, mas às vezes a gente não sabe como fazer, né? Que o estresse crônico, as questões todas do nosso dia a dia também levam a gente a elevar, né, a pressão. Hoje a gente já sabe, a cardiologia tem lidado muito com isso, de que os fatores socioeconômicos também são fatores que têm levado mais à hipertensão, porque altera a questão alimentar, o tipo de coisa que a pessoa se alimenta, e também o estresse crônico levado por todas as pressões sociais, inclusive questões relacionadas a racismo. A gente já viu que isso também é mais um fator para levar as pessoas a ficarem mais hipertensas. Doutora, então, uma coisa mesmo que a senhora fala aí de emoções, a gente está vendo que a ansiedade está dominando, né, as pessoas, talvez esse mundo agitado que a gente está vivendo, essa cobrança exagerada de ser melhor e a gente melhor do que quem, do que a gente mesmo, chegar aonde, e muitas vezes essa ansiedade ela aí vai gerar outras coisas, né, uma crise de pânico, enfim. Isso aí também pode ser um gatilho para que a gente... eu não tenho nada, na minha família eu não tenho nenhum caso, mas venho sofrendo com isso. Isso pode gerar uma hipertensão, porque eu falo da ansiedade em si, porque eu acho que quem nos assiste aí deve estar dizendo, opa, eu estou me reconhecendo aqui. Com certeza. A gente sabe, né, das questões emocionais, o quanto elas sempre impactaram nas pessoas, mas da pandemia para cá, saúde mental passou a ser um assunto de todo mundo. É verdade. Desde crises de ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, a gente tem visto quanto isso impacta na pressão, na saúde cardiovascular como um todo, e aí isso altera vários outros aspectos, altera níveis de açúcar, por exemplo, nas pessoas porque estão mais estressadas. Então, a gente precisa também cuidar desse aspecto da nossa vida. Eu sei que quem está assistindo também deve pensar, e como é que faz para não se estressar? Então. Muitas vezes a gente até pode evitar o estresse, né? Eu costumo usar um termo que é profilaxia do estresse, porque tem muitas situações que eu já sei que o que elas vão levar e eu não evito. Então, também ter essa coisa de se cuidar e evitar as situações que vão lhe levar, né, ao estresse. Mas óbvio que a maior parte das coisas nos invade sem a gente nem conseguir controlar. Então, esse estresse aí, a gente vai pensar nele como não é uma coisa que eu vou evitar, mas eu vou tentar lidar com ele de outra forma. Sim. E a ciência já tem mostrado que a gente tem sim como se preparar para lidar melhor com as situações adversas. Então, ter esse trabalho, né, do autoconhecimento, muitas técnicas respiratórias, técnicas de meditação, yoga, o próprio exercício físico contínuo, né, rotineiro, faz com que você comece a buscar ferramentas para, na hora de você ser submetido, de você estar diante de uma situação adversa, você lidar de uma maneira que seu corpo não ressinta tanto, que é o que daria um pico hipertensivo e ao longo do tempo aumentar a pressão. Doutora, eu acho importante também falar de sintomas. Eu trago o meu caso, inclusive, porque é um alerta para muitos que nos assistem. Eu sempre tive enxaqueca. E ao longo minha mãe é hipertensa, minha avó foi, enfim. Mas ao longo da vida, eu sempre fiz exames, busquei os médicos e minha pressão sempre deu normal. E da hipertensão, eu não achei que eu não era hipertensa, mas depois da pandemia, na verdade, eu tive Covid e eu percebi que a minha enxaqueca ela estava diferente. E o remédio que eu costumava tomar, ele fazia um efeito rápido, ele passou a não fazer. E foi quando, numa dessas, inclusive fazendo uma matéria aqui para a TV, eu descobri que minha pressão estava assim, acho que 18 no dia, eu não sentia nada. É importante a gente alertar as pessoas, né, que às vezes a gente percebe que tem algo diferente com o nosso corpo, tem um sintoma ali, uma coisa que está fora e a gente não vai buscar. Quais são os sintomas, geralmente, de que uma pessoa está hipertensa? A gente tem muito aquela ideia de que é uma dor na nuca. Se não é na nuca, então não é não. Deve ser uma dor de cabeça comum. Fala pra gente, geralmente, quais são os sintomas. Você colocou uma questão que é muito comum, né? Que é das pessoas acharem que a hipertensão vai sempre dar um sintoma.
A maior parte, como você disse, acha que é uma dor na cabeça, uma dor na nuca. Mas aí vem a importância, de novo, né, da coisa da gente se conhecer. Você foi um exemplo ótimo disso, de que você percebeu uma nuance discreta do que era. Uma dor que você já tinha, mas que estava diferente, a medicação que já não era a mesma coisa. Os sintomas podem ser variados. O principal realmente é dor de cabeça, que aí pode ser em qualquer lugar, mal-estar, náuseas, mas a grande maioria das pessoas e a grande maioria dos episódios de hipertensão serão assintomáticos. Por isso que as pessoas passam, às vezes, anos sem nem saber que eram hipertensas. Então, o que a gente precisa focar é que a hipertensão pode sim dar sintoma, mas que é uma patologia, em sua grande maioria de manifestação, assintomática. Então, precisa buscar o diagnóstico. Precisa buscar. O vilão é o sal, é ele mesmo, porque tem uma outra coisa que eu também já ouvi, né? A gente acaba lendo um pouco, sabendo um pouco mais quando a gente passa a descobrir que tem um problema, e aí algumas pessoas falam, eu tomo um remédio, então de vez em quando eu posso sim abusar no sal porque o remédio está controlando isso. Mito ou verdade, doutora? Então, essa coisa de a gente apontar um vilão, infelizmente a gente não vai conseguir apontar um especificamente, né? Porque a hipertensão é uma doença que a gente costuma dizer que é multifatorial. Então, tem muitas coisas relacionadas. A gente sabe que o excesso de sal realmente é uma coisa fisiológica, ele vai fazer com que dentro da corrente sanguínea venha mais volume de líquido para tentar, quem lembra aí da química, diluir aquele sal dentro do sangue e ele vai aumentar a pressão. Mas, junto a isso, se todo o resto da sua vida está tudo ok, comer um pouquinho de sal não vai ter problema. A questão é que geralmente está com todo o resto também descontrolado. Então, excesso de álcool também vai levar a pressão a aumentar. O excesso do sal, o sal que está escondido em várias coisas que a gente não sabe ou não procura saber, né? Porque se você for ver o rótulo, muitos alimentos enlatados, embutidos, alguns alimentos ditos diet, quando você vai olhar, é ali rico em sal. Então, a gente tem que, principalmente quem já tem o diagnóstico de hipertensão, ter mais cuidado com as escolhas que vai fazer realmente a mesa. E aí isso engloba também a gente buscar ter um estilo de vida mais adequado, mais saudável, para que todas as outras coisas também fiquem no eixo, né? E aí uma outra coisa, eu imagino que isso já aconteceu algumas vezes no seu consultório. Eu gosto de usar o programa, inclusive, para um alerta, para que as pessoas se sintam aqui presentes, como se fosse um consultório televisivo, e esclareçam algumas dúvidas. E quando eu já ouvi casos de pessoas que estão tomando medicamento, elas descobriram que estão hipertensas, mas elas esqueceram um dia de tomar, tem um aparelho em casa, feriu a pressão, não subiu. O segundo dia ela não comprou o remédio, não subiu. O terceiro ela disse, pronto, eu não preciso mais do remédio, eu estou curada. 3 dias sem tomar, ela não subiu. Isso é um risco, doutora? É muito arriscado e é realmente uma situação comum, porque muitas vezes a pessoa fica se testando e a gente fica se perguntando, a gente que é médico, né, que atendeu, que deu o diagnóstico, está testando o quê? Porque na realidade o hipertenso não é só aquele que está sempre com a pressão alta. Uma vez que deu o diagnóstico de hipertensão, você é hipertenso. A forma de manejar isso, com mais ou menos remédio, com ou sem remédio, porque existem pessoas que conseguem controlar apenas com as medidas que a gente chama não farmacológicas, né, dessas mudanças de estilo de vida, a gente precisa saber que é hipertenso e que precisa tomar cuidado. Se sua indicação naquele momento é medicação, não é porque um dia sua pressão estava boa que você já vai achar que não precisa. Não existe uma cura para o hipertenso, o que existe é o controle. Então você pode levar anos com ela controlada e num evento que você tem um estresse maior, você tem um pico. Então é preciso ter um cuidado contínuo com a hipertensão. Doutora, são tantas dúvidas, eu ficaria horas aqui. Mas a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Úrsula Burgos, ela é cardiologista. Estamos falando sobre pressão arterial, os cuidados com o coração. E se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca
Câmara Municipal de Aracaju, e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente tem aqui um profissional da área da saúde que esclarece uma dúvida para você. Doutora, a gente falou inclusive já sobre os hipertensos, mas eu queria que você explicasse para quem nos assiste como é feito esse diagnóstico, né? A pessoa pode chegar no seu consultório com alguns sintomas, achando que está hipertensa. Como é que a senhora faz o diagnóstico deste problema? Então, pela importância que a gente tem dessa patologia, pela prevalência, como a gente falou antes, como ela está muito no nosso meio, independente de sintoma, uma consulta cardiológica vai passar por medidas da pressão. Uma medida isolada não vai dar ainda o diagnóstico. Aí, se naquele momento está com a pressão alta, mesmo sem ter tido nenhum histórico, a gente vai reagendar para ver num segundo momento se essa pressão persiste alta. Se essa pressão persistir alta, já é dado o diagnóstico clínico de hipertensão e aí a gente tem que ir em busca de possíveis complicações que já são conhecidas da hipertensão. Então, um eletrocardiograma para ver se o paciente tem alguma alteração, um sumário de urina ou até mesmo um exame como uma urina de 24 horas para a gente avaliar como é que está o rim. Fazer uma avaliação oftalmológica é importante, porque um dos órgãos, como eu disse no início, mais acometidos é a retina. Então, a gente vai indo de forma individualizada, seguindo uma sequência que vai de acordo com as possíveis alterações que a pessoa tem. E mesmo o diagnóstico sendo estabelecido numa pessoa que nunca teve nada, não quer dizer que já vá sair dali com uma medicação. A gente tem sempre que propor essas medidas, né, não farmacológicas e eventualmente ele até controla apenas com isso, sem necessidade de maiores intervenções. Embora na outra ponta a gente tenha o paciente que precisa de 2, 3, 4 medicações para chegar ao controle. Doutora, essa visita ao cardiologista, uma pessoa que é hipertensa, ela teria que fazer uma visita num tempo mais curto, e para quem não apresenta nem nada, assim, a visita regular seria de 1 ano para os 2, o que é que a senhora inclusive indica? Porque às vezes a gente também não sabe, né? Sim. Eu preciso ir todo mês, eu preciso ir a cada 6 meses, 1 ano, o que é que a senhora diz para quem nos assiste? Depende muito dessa questão de já ter alguma patologia ou não. Sim. Indivíduos saudáveis, adultos, devem fazer uma avaliação, não necessariamente com cardiologista, mas com médico clínico mesmo, mas uma vez ao ano fazer uma avaliação para ver como está. E os indivíduos que já são hipertensos, também vai depender de como essa pressão está. Porque às vezes a pressão não está bem controlada, você precisa ver o paciente com poucos dias, com 15 dias, 20 dias, 1 mês. Às vezes você chegou num controle, num manejo que já está bom dessa pressão, você vai liberar mais, 6 meses, 1 ano. Tudo a gente vai depender de como está a hipertensão daquela pessoa naquele momento. Mas em linhas gerais, a população geral, procurar fazer uma avaliação regular, pelo menos anualmente, e isso para os adultos, né, claro. Doutora, e em relação à cura, a gente fala, estou hipertensa. Isso aí eu vou para o resto da minha vida, eu vou ficar numa medicação o tempo todo, em algum momento isso pode estabilizar, eu não sei, mas hipertensa eu estou curado? No controle ao longo da vida de um hipertenso, a gente poderá ter formas diferentes de tratar. Uma época a pessoa não está precisando de remédio, está só com essas medidas não farmacológicas, que é importante depois a gente frisar, mas ele em um determinado momento passou a precisar de medicamento, depois mais um tempo precisou aumentar a medicação. Isso vai variar muito de uma pessoa para outra e o que é importante é ter o acompanhamento, mesmo que esteja com níveis pressóricos normais por um longo tempo, pelo menos fazer essa avaliação anual para a gente ver como é que isso evoluiu, porque a hipertensão ela não vai ser eliminada, ela vai ser controlada. Sim. Quando a gente fala de chá, eu vou tomar um camomilazinho. Eu tenho sempre suco de maracujá em casa. E a gente tem essa ideia de que isso tudo vai ajudar a acalmar, e juntamente, inclusive, com a medicação, né, se a pessoa faz uso, ela acha que vai ter ali a pressão diminuída, isso é verdade mesmo, os chás e alguns sucos, como o do maracujá, pode ajudar? Existem várias substâncias naturais, como o maracujá que você citou, que além de melhorar a questão de ansiedade do indivíduo, ela vai, até por isso, ajudar a diminuir a pressão. Muitos chás
também melhoram porque são diuréticos, e aí fazem a pessoa eliminar mais o líquido, que é inclusive a fisiologia que a gente usa algumas medicações, que são os diuréticos, né, que a gente usa. Mas a grande coisa que a gente precisa estar atento é que precisa estar sendo acompanhado. Porque você não pode achar que o chá que você tomou já controlou sua pressão e não dá seguimento a esse acompanhamento. Porque tanto oscila ao longo da vida, ao longo das situações. Às vezes você estava com um peso X, quando você estava com a pressão mais alta, melhorou o peso, ela já está mais baixa, você já vai diminuir a medicação que você usava, ou esse chá vai ficar excessivo, ou o contrário. Então é muito importante que a pressão arterial, a hipertensão arterial é uma patologia crônica que precisa, como tal, de acompanhamento contínuo. Doutora, a gente agora vai só para uma dica de saúde, assistam, já já voltamos. Mamografia. Se você tem mais de 40 anos e ainda não realizou sua mamografia, realize. A partir de 40 anos é ideal que seja feita anualmente a mamografia para a prevenção do câncer de mama. E não, ultrassonografia não substitui a mamografia. Doutora, falando sobre mulheres grávidas, a gente já ouviu falar em alguns casos de mulheres que tiveram eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? Para a gente entender, inclusive, são mulheres que já tinham hipertensão, elas podem adquirir a hipertensão no momento da gravidez, como é que funciona? Sim, é diferente a paciente que já é hipertensa e engravida, que aí vai ter um risco dessa hipertensão se exacerbar, até porque muitas vezes durante a gestação a gente vai precisar modificar o antihipertensivo que ela já usa, por ser algum antihipertensivo que tem teratogenia, né, algum dano para o feto. Então, às vezes, desequilibra um pouco quando engravidou. Entendi. E tem a outra situação, que é a doença hipertensiva da gestação. A própria gestação, todo aquele metabolismo que existe ali de placenta, a circulação da placenta com a circulação da mulher, pode levar a uma situação de hipertensão. Essa hipertensão pode se manifestar desde apenas a elevação dos níveis pressóricos, que já é um risco, inclusive a gestação, porque pode fazer com que a oxigenação do feto fique ruim, até os quadros de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia, que aí seriam complicações da hipertensão na gestação. Então, geralmente, quando a hipertensão é apenas gestacional, depois que tem o filho, a mulher volta com a pressão normal, é bem comum. Mas também existem os quadros daquelas que se tornam hipertensas cronicamente após ter tido o evento da hipertensão gestacional. Então, o pré-natal é também uma oportunidade enorme para a gente diagnosticar essas mulheres, porque mulheres que tiveram, ao longo de suas gestações, níveis pressóricos elevados, foram diagnosticadas com hipertensão, ou tiveram eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, essas mulheres têm um maior risco de eventos cardiovasculares no futuro, quando estiverem mais velhas, de ter infarto, de ter derrame. Então, é uma oportunidade da gente segurar e realmente tratar essa hipertensão nesse momento. E, doutora, a gente fala muito das mulheres, mas os homens, a senhora observa no seu consultório, nos seus atendimentos, que também, assim, se equipara o número de homens e mulheres, porque a gente sempre brinca aqui, geralmente as mulheres, elas frequentam mais, né, visitam mais o médico. Sim. O homem, ele precisa, às vezes, de um empurrãozinho, tá ali tendo algumas coisas, evitam, mas a senhora percebe que há um equilíbrio, ou geralmente são mais mulheres que têm a hipertensão hoje? Como é que a senhora vê isso? Na verdade, talvez elas sejam mais diagnosticadas até por esse motivo que você falou, né? De terem essa coisa de procurar mais atendimento, embora a gente saiba pelas as estatísticas, assim, na literatura, de que tem mais homens hipertensos do que mulheres. Mas essa coisa do acesso, muitas vezes, vai ser mais da mulher do que do homem, embora elas tenham uma coisa intrigante. Elas procuram muito, elas, no final, fazem vários exames, tem muito diagnóstico, mas a gente percebe que as mulheres acabam se colocando muito mais em segundo plano no seu cuidado, né? É verdade. E aí tendo mais complicações, enfim. Outro papo de outro dia, falar da saúde da mulher, né? É verdade, importante. E quando a gente fala assim, a hipertensão parece que é
não é algo simples, mas é um problema muito sério, que aí é um alerta forte, mas pode levar a óbito, né? Sim, sim. A hipertensão, ela é justo tida como uma situação sorrateira, por isso que a pessoa pode ficar assintomática há longos anos, mesmo que tenha sintomas, ainda que tenha uma dor de cabeça, uma coisa mais simples, não é um sintoma muito agressivo até, se a gente for comparar com outras situações. E aí, ao longo da vida, isso vai trazendo danos aos órgãos, vai trazendo danos ao coração, ao cérebro, como eu falei, retina, rim. E isso pode levar a um evento catastrófico, de um infarto fulminante, até a hipertensão é uma das principais causas de insuficiência renal para diálise no nosso meio e que também pode cursar com várias alterações para chegar até ser letal. No coração, as crises hipertensivas podem levar a quadros de arritmias que também podem ser levar à morte, né, dependendo do tipo de arritmia. Então, é uma situação como nos AVCs, que também, se tiver um AVC, uma área muito extensa, um AVC hemorrágico, que pode acontecer na hipertensão, tanto a isquemia quanto a hemorragia também pode ser um evento letal. Então, é importante olhar a hipertensão como uma patologia que precisa ser tratada com seriedade. Engraçado, que era essa pergunta que eu ia fazer para a senhora, do infarto e do AVC, que o leigo, nós que não estamos na área, não estudamos, não sabemos dizer, né? Mas as pessoas falam assim, ela teve um infarto e ela teve um AVC. E na minha cabeça eu sempre ligo muito à questão da pressão estar alta e causou. E só para até quem nos assiste entenda, doutora, qual é a diferença entre um infarto e um AVC? Geralmente as pessoas que infartaram, elas não têm sequelas depois. O AVC paralisa um lado, às vezes é uma boca torta e tal. Porque o AVC, que é a sigla, né, que a gente muito popularmente fala derrame também, que é acidente vascular cerebral. Então, em algum vaso, alguma artéria, porque a hipertensão é arterial, ela pode provocar ou uma rotura ou uma aceleração de algum tipo de placa que vai fazer uma isquemia. Se tiver uma ruptura, vai ser o chamado AVC hemorrágico. Se tiver isquemia, o AVC isquêmico. Os dois vão estar em áreas nobres, que ali pode ser uma área respiratória, pode ser uma área motora, pode ser uma coisa mais séria, uma coisa mais simples. Os neurônios não são células que a gente consiga tão facilmente regenerar, então por isso a questão da sequela. O que a gente mais vê no nosso ambiente, assim, se a gente vê pessoas que tiveram AVC, é a sequela motora, que a pessoa está com um lado que não move direito, um lado que não tem a mesma rigidez que tinha antes, mas ela também pode dar outros tipos de sequelas, sequelas do tipo cognitivo, que a pessoa fica esquecida, fica com alteração da fala, não consegue se comunicar. Já o infarto, ele quer dizer infarto agudo do miocárdio. Sim. São artérias que irrigam o coração e que vão ter algum tipo de obstrução. O músculo cardíaco vai dar outros tipos de repercussão, que ele pode alterar a contratilidade, aí a pessoa ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, pode ter uma arritmia séria, pode levar a um óbito se tiver uma área muito extensa, infartada. Então é aquela sequela que a gente não vê logo como vê no paciente com AVC. É importante. Doutora, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, mas eu queria que a senhora falasse para o público que nos assiste e mais uma vez puxasse a orelha de quem não frequenta, né, o médico regularmente, tanto o clínico geral quanto também o cardiologista, e deixasse aí uma mensagem para todos nós, né, que a gente cuide muito mais da nossa saúde. Quando a gente fala em hipertensão, a gente mais uma vez está falando de uma doença que, além de ter muitas repercussões, ela fica ali sorrateira na vida da pessoa, sem a pessoa muitas vezes passar anos sem saber. Então é importante que a gente busque se cuidar, busque esse diagnóstico para identificar se a gente está tudo bem. Eu costumo dizer, tem uma campanha grande aí da Sociedade de Cardiologia que fala, conheça seus números, você saber como é sua pressão, como é sua frequência cardíaca, quais são os números do seu colesterol, da sua glicemia. E se eu puder deixar um recado, é onde começa a base de tudo,
é a gente ter bons hábitos, então a gente ter hábitos de vida mais saudáveis, então ter um sono bom, ter uma alimentação boa, exercício físico regular, não fumar, tentar lidar aí melhor com o estresse e ter boas relações também é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter esse autocuidado de estar com esses hábitos aí em dia. Doutora, obrigada. Ao longo da nossa entrevista, a gente também colocou o Instagram da doutora Úrsula e vocês podem ir lá, deve ter muitas dicas e podem esclarecer e falar com ela também. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá!